Olá, seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu recebo aqui Thaís Falcão, roteirista. Seja muito bem-vinda, Thaís. Muito obrigada. Mas faltou uma coisa nessa sua apresentação, né? O que faltou? Faltou Thaís Falcão, roteirista, e sua prima. Ah, é verdade. Né? Bom, inclusive um privilégio maravilhoso ser seu primo, né? E, assim, real, é incrível saber, assim, ver o seu talento, ver tudo que você faz, como você faz as coisas e tudo. A recíproca é muito verdadeira, gente. E é verdade. Bom, pena que não é toda a família que pode dizer isso, mas... As pessoas tão talentosas. Não, e também a questão de cumplicidade e tudo mais. Isso é uma coisa que acho que a gente pode falar de boca cheia, que a gente tem muita sorte nessa vida de estar nessa família, né? É verdade. A gente é primo e amigo também. Exatamente, né? Afinal de contas, muitas noites, muitos cafés, muitas confidências e por aí vai. Que essa 1 hora de podcast não vai mostrar. Não vai. Mas a gente pode começar, né? A gente pode. Então, vamos do início. Vamos do né? início. Então, Vamos fingir que você não sabe de nada. Exatamente, não lhe conheço. Tá bom. Né? Então, conta pra mim, quem é a Thaís? Olha, a Thaís é roteirista, né? Acho que a gente meio que normatizou se apresentar falando da profissão, mas eu acho que, para além de ser roteirista, eu sempre gostei muito de contar histórias, então nem todo roteirista tem essa aptidão logo de cara, e eu acho que essa é uma coisa que vem comigo já há muito tempo. Desde sempre, eu sempre fui muito imaginativa. E eu sou mãe da Sofia, sou esposa do Miguel, sou prima do Gabriel. Eu acho que um grande resumo assim é esse. Não, e isso que você falou é incrível, né? Porque esse lado de contar história, isso é uma coisa que sempre teve muito presente em você, né? Uhum. E o como contar é uma coisa importante, né? Como foi essa entrada, assim, falar, quer saber, eu realmente quero contar a história e viver disso? Eu sempre gostei muito de assistir televisão, essa é a verdade. E, paralelamente, eu sempre gostei muito de ler. E eu sempre gostei muito de acompanhar as narrativas e eu sempre tive uma curiosidade de, nossa, por que eu gosto tanto disso e por que isso eu não gosto tanto? Independentemente de ser livro, de ser um filme, de ser uma série. E eu acho que com as histórias eu automaticamente fui me tornando uma boa contadora de histórias e de causos, assim, né? Sim. Eu acho que toda a família, inclusive a nossa, tem tipo o tio ou a tia chatos, né? Acho que toda a família tem, gente. Não é uma crítica pessoal à pessoa. Exato. A pessoa física. Faz parte. E não vamos falar em nome de ninguém. Não vou falar o nome de ninguém. Mãe, não tô brincando. A nossa não tem. A nossa não tem. Mas que são, né? E eu acho que eu sempre fiquei muito... E a nossa família é uma família que é muito faladeira, né? A gente gosta muito de falar, a gente gosta muito de conversar. E sempre teve aquelas pessoas que a gente gosta mais de ouvir. Por exemplo, meu pai, eu acho que é um ótimo contador de histórias, de causos. Muito. O Flávio, nosso primo, acho que é um bom contador de histórias de causos. Aí você pega a minha mãe, é uma pessoa que a história não evolui, por exemplo, né? Ela dá muitos detalhes e tal. E eu acho que... Mas, ao mesmo tempo, você gosta de ouvir a pessoa falar, contar as coisas. E eu acho que isso sempre ficou muito na minha cabeça, assim, sabe? De por que tem histórias que engajam mais, outras que engajam menos. E eu acho que a história eu sempre fui muito fantasiosa, assim, sabe? Eu sempre gostei de pegar pedaços da realidade e fantasiar em cima daquilo. Tanto que é um grande tópico da minha análise. Tipo, ótimo. Vamos ficar no chão, Thaís. Não vamos viajar, não. É um grande tópico, assim. E eu acho que isso é um exercício que sempre foi muito natural para mim. E quando eu vi que existia a possibilidade de fazer isso como uma coisa profissional, nossa, existe uma pessoa que escreve e vira um filme, vira uma série, vira um programa, acho que juntou meio que a fome com a vontade de comer, assim, sabe? Não, com certeza. Não, e isso é uma coisa importantíssima, né? É o como... a vivência na infância, a adolescência, e essas experiências mesmo vão montando o que você quer fazer quando você vai crescer, né? E como você vai pegando as referências, né? Porque é o que você falou, essa pessoa conta uma história de um jeito que eu gosto de ouvir.
essa aqui eu já não presto tanta atenção. Como é que eu vou escrever? Eu quero escrever como essa pessoa conta, né? E não desse jeito aqui. E essa parte da fantasia, né? Eu sei que você sabe muito bem, eu também muitas vezes preciso de uma âncora para me deixar no chão, né? Porque se deixar eu tô lá voando sempre, né? Essa é uma parte que quando a gente olha as histórias no Brasil, por exemplo, principalmente as histórias em português e tudo mais, não sei se também estou falando uma besteira aqui, mas não é uma coisa que eu vejo com tanta frequência, muita fantasia. Né? Talvez mais na questão da infância, uma coisa mais lúdica. Castelo Rá-Tim-Bum, tinha Mundo da Lua, né? Exato. Eu acho que a gente foi muito sortudo de ser dessa época, nossa, inclusive. Total. Nessa área, sim, a parte de fantasia. Sim. Mas digo a parte de uma fantasia mais adulta, assim, não... Me entendam quando eu falo adulta, por favor. Proibidão. Não é tão comum assim. Eu nunca refleti sobre isso, então eu vou fazer um exercício agora, tá? Okay. Não é baseado em nenhuma tese, é baseado no que eu estou pensando agora. Eu acho que a gente... no audiovisual, a gente é formado muito pela cultura da novela, né? E a novela sempre teve narrativas mais pé no chão mesmo, né? Porque eu acho que a novela combina duas coisas que eu acho que engajam muito com a audiência brasileira, que é a identificação e a aspiração. Então, na novela tem sempre um núcleo aspiracional que mora lá na cobertura, em Copacabana, e nananã, então, tipo, nossa, quero muito isso aqui nessas pessoas. E tem sempre o núcleo, tipo, gente que nem a gente, que são as pessoas que a gente se identifica. E eu acho que, puxando um pouco, isso vem também da nossa base de literatura, né? Se você pega, assim, eu acho que a gente tem... Acho que os nossos maiores escritores, você pega, por exemplo, né, Machado de Assis, até Clarice Lispector, que também trabalha muito com a realidade, mas é muito calcado nesse observacional, né? Da gente olhar essa nossa sociedade e como a gente passar isso para uma boa história. E eu acho que isso acontece, ainda mais profundamente, gente, eu posso estar viajando, mas eu estou só tentando elaborar. Mas eu acho que isso acontece porque a gente tem uma história mesmo muito rica como população, né? Desde que os portugueses chegaram, desde antes, né, dos povos originários que já estavam aqui, tinham as próprias histórias, e aí combina com esses europeus malucos e, né, dominador que chegaram, e aí juntou mais um monte de imigrante, os imigrantes que vieram depois. Então, eu acho que tudo isso criou um caldo de cultura mesmo tão grande que, nossa, falar da nossa realidade é quase tão especial quanto falar de Star Wars, assim, né? Eu acho que tem um pouco... Mas voltando um pouco, eu acho que principalmente para o audiovisual, é porque a nossa cultura de produção está muito calcada na novela. E faz todo sentido, né? Porque quando a gente ouve falar com muitos amigos de fora do país, falam sobre as novelas brasileiras, né? Que são famosas. Ótimas, são as melhores do mundo, né? São muito reconhecidas. Eu me recordo uma vez que eu estava fazendo um mochilão na Romênia. E eu estava com um amigo meu, e tinha um pessoal lá, a gente ficava em hostel, né? E tinha um pessoal que trabalhava no hostel que assistia a Avenida Brasil. Ah, né? Que legal. E, por incrível que pareça, a pessoa, a moça que tinha lá, eu não vou lembrar o nome, né? Que a gente conheceu só no dia lá, e ela conseguia até entender mais ou menos o que a gente falava, porque acredito que ela devia ver legendado, acredito eu. Só que é legal ver isso, né? Ou seja, a gente está num país que não é nem tão comum de se visitar, né? Nossa, não é a primeira escolha de ir para a Europa, né? Mas você vê que está chegando lá. Então, isso é muito legal também de se ver. E faz todo sentido, né? Até nas produções mesmo, né? Você vê o investimento que você tem em nível de novela e até em nível de filme mesmo, né? Que a gente vê a quantidade até de filmes que a gente tem nacionais não é aquela quantidade que a gente tem de novela, né? Eu acho que aí tem a quantidade que é produzida e a quantidade que chega no público. Porque o país produz muito filme. Ah, é? Muito, assim. Eu não sei números, não vou dizer números, posso até estar equivocada, mas entre longa e curta-metragem é muita coisa. Se eu não me engano, o Brasil é um dos países que mais produz curta-metragem.
Que legal. Mas aí a gente tem um problema de distribuição, né? Esses filmes não chegam. Então, muitos filmes, muitas vezes, estreiam só em festivais lá fora e não circulam aqui dentro, né? Então, eu acho que... enfim, aí é um problema todo de uma cadeia mesmo de distribuição. E é aquela coisa que a gente tem que ser... O pessoal da programação sempre fica ali entre a cruz e a espada de quando vai lançar um filme, porque você precisa ver o catálogo todo, porque se lança um Marvel no mesmo final de semana que você se ferrou, né? Seu filme é totalmente apagado, sabe? Então, tem toda uma estratégia, e você precisa encontrar essas brechas dentro dessa estratégia. Então, eu acho que tem muita oportunidade ainda para crescer essa visibilidade do tanto de coisa que a gente produz. Sim. Sabe uma coisa, quando a gente fala em matéria de filme brasileiro, assim, eu gosto das comédias que a gente faz. Né? Eu acho eu gosto da comédia mais tradicional, digamos assim, sabe? Sim. Eu adoro a Dan Sandler, por exemplo. Tem gente que critica, eu mais gosto. escrachada, assim. Então, assim, eu acho muito bom as nossas comédias, etc. E muita gente não gosta, mas eu acho que tem um valor muito grande, assim, Sim. o cinema nacional também, né? Tem, super. E eu acho que são comédias que comunicam muito com com o grande público, né? E eu acho que muitas vezes... Eu entendo, por exemplo, as premiações, né? Eu acho que são importantes, são coisas, mas eu acho que o quanto isso reflete a realidade. Para mim, um sucesso é uma coisa que está na boca do povo, que as pessoas assistem, que eu acho que esse negócio de você categorizar a arte, porque independentemente de ser um filme que ganhou Cannes, ou um filme que comédia escrachada, Dan Sandler, Paulo Gustavo, enfim, essas comédias... Que era ótimo. Maravilhoso. Assim, quem é esse ser onipresente que pode julgar isso aqui é melhor que isso, sabe? Eu acho que melhor para quem? Eu acho que começa daí, melhor para quem? Não, sem dúvida, quando a gente fala numa questão de voto popular, você tem um reflexo direto do público. Né? Eu também acho muito melhor. Né? Que tem alguns que são... Eu não entendo muito bem como é que são esses festivais funcionam. Né? Não sei, parece... Tem alguns que são voto popular, não tem? Tem, depende. Mas, geralmente, é um júri especializado. Ah, tá. Aí você tem alguns que por exemplo... o Critics' Choice também é de críticos, né? É especializado. Mas tem alguns que são populares. Por exemplo, no Brasil, o Prêmio Multishow, por exemplo, é popular, mas é de música, né? O prêmio é mais música. Mas, nossa, tem alguns, mas assim, são bem menos relevantes, entendeu? São bem menos relevantes. Olha só. Esse ano, o Globo de Ouro teve uma categoria para blockbusters. Que legal. E aí nessa categoria só tinha, de fato, os blockbusters. Aí tinha lá que esses filmes de zilhões, né, que custam o PIB de um pequeno país. Então, e aí eu não lembro quais foram os indicados, nem quem ganhou, mas eu me lembro de falar, nossa, que interessante. É uma estratégia boa de pegar, né? E assim, quando a gente olha para a TV, assim, para a programação Brasil, né? A gente falou de novela, que é um nicho realmente que acho que é predominante. Sim. Mas a gente tem outras programações que também você tem que contar uma história diferente, por exemplo, os próprios programas, os realities, por exemplo. Sim. Né? Paixão nacional, né? E fazemos muito bem, modéstia à parte. Eu vou te falar que eu tive o meu momento de ser viciado. Hoje eu estou um pouco... Hoje eu tô em abstinência, digamos assim. Né? Mas eu acho muito legal. E como é que funciona? Você já chegou a trabalhar com essa parte também, né? Como é que funciona? Então, eu acho muito legal, assim. Eu comecei a minha carreira escrevendo... Na verdade, eu comecei escrevendo vídeo institucional, então, e aí depois eu comecei a escrever reality show e documental e não ficcional, né? Dessa parte mais de variedades. E num reality é quase que o oposto complementar de um roteiro de ficção, porque assim, num roteiro de ficção você tem um roteiro onde você cria tudo ali, então você tem as cenas, você tem os diálogos, e a equipe inteira vai trabalhar em cima daquele roteiro para produzir exatamente aquilo que você escreveu, ou mais próximo daquilo que você escreveu. No reality, é uma lógica quase que inversa.
Claro, a equipe de criação e conteúdo trabalha muito na pré e durante as gravações, mas tudo baseado em achismo, quase um exercício de futurologia. Então, você precisa... Primeiro que eu acho que assim, a pedra fundamental de um bom reality é a equipe de casting, porque sem um bom casting, assim, não tem equipe de conteúdo que vai conseguir render. Então, conhecendo bem o seu casting, tendo um bom casting, e sabendo qual é o propósito daquele programa, né? Tem programa de relacionamento, tem programa de culinária, tem competição, tem convivência, enfim, entendendo a essência do programa, entendendo o casting que você tem, você consegue imaginar dinâmicas e provocações e coisas para aquele casting render dentro daquele propósito. Né? Então, num reality de competição, isso fica um pouco mais claro. Então, você tem lá um Masterchef da vida, você tem as provas, então você quer ver aquelas pessoas cozinhando, né, e tudo mais. Você pega um de convivência, tipo Big Brother, você vai acompanhando e você vai vendo, nossa, aqueles dois estão criando faísca. Vamos pensar, então, numa dinâmica aqui que, de repente, a gente coloca os dois na mesma prova? Como será que eles vão render desse jeito? Será que eles vão brigar? Será que eles vão entrar num consenso? Então, você provoca um conteúdo para que aquilo renda entretenimento de alguma forma. Que legal. E aí, a maior parte do roteiro mesmo entra na pós-produção. Então, a parte do roteiro que tem durante a pré e durante a captação é essa parte que você organiza e que você de coisas que você gostaria de conseguir com aqueles personagens e com aquela dinâmica. E na pós você monta a história mesmo. Então, beleza, aconteceu tudo isso. Por exemplo, um reality que eu fiz o Power Couple, aquele da Record. Eu fiz a primeira temporada. Então, foi a implantação de formato no Brasil e tal. E a gente captava 4 dias para virar um programa de 1h30. E era a captação 24 horas. Então, a gente tinha a câmera rodando 24 horas. Então, assim, beleza, eu tenho aqui 4 dias de conteúdo, eu preciso transformar isso num episódio. E que faça sentido. E que as pessoas entendam a historinha. Por que fulano está brigando com ciclana? Por que não sei... Então, aí é um processo de saber todo o seu conteúdo e como eu monto isso da melhor forma possível para quem está em casa assistir e seguir aquela história, querer seguir aqueles personagens, né? Então, eu acho que muito se fala, não, porque fulano é vilão e foi a edição que transformou ele em vilão. Não, gente, a edição não transformou ninguém em vilão, foram suas próprias atitudes. Certeza. Tipo, assim, se você, sei lá, jogou fora toda a comida da casa porque você não queria que ninguém comesse, sim, foi sua própria atitude, sabe? Ninguém está criando um negócio, assim, de tipo, vamos transformar essa pessoa no vilão. Isso não existe. Existe, vamos criar arcos para esses personagens e ver como a gente consegue construir isso na pós. Tem muita história que cai na pós, que a gente tem o começo, o meio, mas não tem fim. A gente fala, bom, não vamos contar, né? Porque não tem ali desenrolar. Não aconteceu, né? Mas é legal isso, né? Porque agora que você está falando, eu estou refletindo sobre... Naquela época que eu assistia muito, né? Quase não assisto. Mas, enfim. Você... Quando você pega realmente essa história, você tem que ter esse contexto mesmo, porque senão você não vai entender. Claro. Mas é uma loucura isso aí, né? Porque é uma loucura. Você tem que contar você tem que alinhar a história que aconteceu. Que mudança é completamente diferente do outro modelo de escrever do zero, né? Completamente diferente. Mas eu acho que eu me tornei uma roteirista de ficção competente e habilidosa por causa muito também do meu histórico em reality, porque as coisas são muito complementares, assim. Eu acho que hoje em dia, quando eu escrevo um roteiro, seja um episódio de série, seja um filme ou qualquer coisa, eu já venho... Para mim, eu não sei, para mim parece mais fácil enxergar uma estrutura, sabe? De uma história, porque eu vim um pouco com esse músculo, né, que o reality me deu. Assim, eu preciso construir uma estrutura aqui dentro, não dá para só ter pessoas ou brigando ou nada acontecendo, né? Então, e era uma estrutura que era quase... Existiam vários... É quase um quebra-cabeça, né? Existem muitas peças e é como eu vou encaixar essas peças. E eu acho que isso me deu uma base muito boa para fazer o
o caminho oposto. A diferença do caminho oposto é que aí você precisa de muita eu não queria falar é imaginação, é criatividade, é tudo isso, porque muitas vezes você tem ali o beat da história, né, o que você quer que aconteça na sua história. Então, né, quando a gente pensa numa história de ficção, a gente sempre pensa ela do macro para o micro, né? A menor unidade de história que a gente tem é um beat, que é o que a gente chama de um movimento dentro de uma cena. Então, sempre que a gente vai criar alguma coisa, a gente cria o universo, né? Então, vou falar da Ponte para Lá, que acho que é a minha série mais autoral. Acho que eu estou entrando num outro assunto. Não, fica tranquila, tá. fica tranquila, podemos ir. Né? Que se passa num contexto de periferia de São Paulo, de batalha de rima e tudo mais. Então, essa é uma vivência que eu tive, porque lá atrás, quando eu estava na faculdade, eu fiz um documentário, eu ganhei um edital, eu fiz um documentário com o Emicida, eu e meu grupo. O Emicida ainda era o Emicida da Rinha, não era o Emicida, ele era o Emicida, mas ele era o Emicida ainda que estava na batalha da Santa Cruz, ele ainda era o cara que batalhava, né? E a gente foi seguir essa vida e isso ficou no meu HD, assim, atrás. Eu falei, puta, batalha de rima é muito legal, tipo, eu quero muito um dia contar alguma coisa que tem esse contexto. E aí veio da Ponte, aí eu imaginei, né, peguei esse contexto, aí tá, deixa eu entender esse universo. Eu sabia um pouquinho do que eu tinha feito, mas eu precisava mergulhar naquilo, ia conversar com pessoas, e daí começa a pintar os personagens, e aí você vai diminuindo, até você chegar na unidade de diálogo, sabe? Tipo, olha só. Então, você precisa disso... Aí é uma coisa, acho que retroalimenta a outra, né? A história que você quer contar com a pesquisa que você faz, que naturalmente vai alimentando essa sua imaginação para contar essa história e assim você vai... Que legal. Então, olha o ponto que dá, né? Porque você tem assim, duas coisas que são bem diferentes e elas se ajudam muito, né? Que nem que você está explicando aí. E realmente tem toda a coerência de ajudar a desenvolver isso, né? E realmente desenvolver essa habilidade e a criatividade de escrever, né? Pensando realmente do macro para o micro, isso é uma coisa que, para mim, por exemplo, eu nunca imaginei isso. Né? Eu imaginava que você... começava a falar o que a pessoa vai falar. Né? Isso é uma coisa engraçada, que outro dia, já faz um tempinho, meus pais e minhas irmãs estavam jantando em casa, e eu estava com um roteiro impresso ali, porque a gente tinha feito leitura de sala, não sei o que lá. Aí eles começaram a olhar, nossa, mas você tem que escrever tudo. Você escreve a pessoa entrando, você escreve que eles se olham, você escreve que... e aí ela mexe a mão nervosa. Porque o tanto que a gente escreve de rubrica, né, que é a parte da ação ali... É tudo, é toda uma movimentação de cena que as pessoas não imaginam, né? As pessoas acham que é o diálogo do ator, né? É o que o personagem vai falar, interna, casa, dia e é isso, fala. E tem um trabalho muito grande, né, de construção mesmo, né? De construção de narrativa. E você sabe que é curioso, eu nunca participei de uma produção de filme ou de TV, né? Eu só participei de produção de teatro. Né? E quando a gente fez muita coisa baseada em jogo, né? Então todos os roteiros que foram feitos, eu não escrevi o roteiro, no caso foi um roteirista, realmente a gente recebeu na época o script, né, da peça, mas tudo que a gente fez foi baseado em jogo. Então, assim, você realmente você recebia a mão nervosa na coisa, porque num jogo isso apareceu. Mas é curioso como isso muda, né? Porque muitas vezes você não tem essa referência dos atores, né, antes de escrever, ou tem? Não, muito difícil ter, porque quando a gente começa a escrever, a gente é a primeira ponta da cadeia, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, não tem casting ainda. A gente está escrevendo para quem a gente está imaginando. Aí, quando a gente já está no processo de sala, muitas vezes já tem até V1, V2 de roteiro escrita, aí começa o processo de casting, aí a gente começa a dar carinha para os nossos personagens, assim, sabe? Então, é difícil. É mais fácil ter esse contato se é numa segunda temporada, por exemplo. Porque aí você já viu seus personagens em cena, você já viu como aqueles atores trabalham, qual é o potencial de cada um, e aí você consegue incorporar um pouco mais disso na narrativa, e eu acho que isso é sempre riquíssimo, né? Então, Total.
Você pega, por exemplo, uma série, o The Office, dentro da história você tem 3 roteiristas que trabalham como atores na série. Então você tem a Mindy Kaling, que é aquela que fica no back-office, a indiana, sim, né? Sim. Ela é roteirista da série. Aí você tem o estagiário. Eu sou muito ruim com o nome, gente. Tranquilo. É o cara que faz o estagiário lá, que usa óculos e se acha pra caramba, não sei o quê, que o Mike quer super ser amigo dele. Sim. Então ele e o Toby, que é o gerente de RH lá. Sim. O Toby é chefe de sala de roteiro do The Office. Olha, eu não sabia disso. Pois, e eles trabalham naquele back-office, que é fora do ambiente comum da série, né? O ambiente, sim, comum da série ali é aquele salão, né? Com a sala do Michael Scott aqui. E eles trabalham naquele back-office justamente porque eles não poderiam estar em todas as cenas, porque eles estão escrevendo, né? Sim. E o fato deles estarem no set e ter esse jogo com os atores e ver como eles estavam fazendo... transformou o The Office no que é, entendeu? Enriquece muito. Enriquece coisa, muito, né? Porque às vezes você vê um negócio engraçado que a pessoa fez num break de café, você fala, puta, não, ele faz aquela voz ridícula, não sei o quê, vamos botar isso num episódio, sim, sabe? Tipo, são coisas... E aí você troca também, né? Eu gostava muito de... Aqui no Brasil, os roteiristas não têm o hábito de estar no set, não é da nossa cultura aqui, do audiovisual brasileiro, mas eu sempre gosto de visitar os sets das coisas que eu escrevo. E eu gosto muito de ficar conversando com os atores, assim. Claro, os roteiros já estão escritos, então não tem muita coisa que eu posso mudar. Mas eu gosto muito de pegar mesmo essa sensação, dessa troca. Eu acho que isso enriquece muito a narrativa, sabe? Com certeza. Não, teve um programa, sabe o Friends Reunion? Sim, ai, lindo. Eu não me recordo se foi o roteiro que ele falava. Eu acho que foi, mas eu acredito que foi. Quando eles estavam falando de casting, que eles buscavam o David Schwimmer, que eles tinham escrito o personagem Ross pensando nele. Né? Sim. Aí eu pensei, falei, poxa, é uma coisa que deve ser complexo quando você pensa também. Você fala, olha, eu escrevi esse cara pensando nesse aqui, e aí eventualmente aparece um casting diferente. Você tem, eu não sei se dá para fazer adaptação ou se isso fica a cargo do diretor, né? Trabalhar isso com um ator, mas realmente quando você fala, por exemplo, no próprio Friends, né? Assim, eu adoro Friends, então eu sei que você adora também. Quando você olha a série, ela tem uma evolução em cada temporada que é maravilhosa. Acho que ela tem o tamanho certo e tudo mais. Mas os personagens, a sutileza deles na comédia deles, eu acho fantástica. Assim, como eles conseguem ficar cada vez melhor, sem ficar apelativo, com exceção, óbvio, dos personagens que são caricatos por natureza. Né? Aí seria mais o Joey e a Phoebe, no caso, na minha opinião. E, às vezes, o Chandler. Né? Mas você tem isso muito presente. Né? Assim, eu sempre ficava conectado com o programa e assim, eu fazia questão de toda vez que tinha episódio novo, não perdia, sabe? Eu assisto até hoje, está passando, eu paro e assisto. Total. Né? Mas eu acho que essa é muito a magia do audiovisual, sabe? É uma coisa muito colaborativa. Quanto mais próximo você tiver, todo mundo da equipe embarcado na mesma história, mais resultados como esse você vai ter. Claro que tem uma maturidade de casting que estava há 10 anos fazendo os mesmos personagens, com a mesma dinâmica. Então, eu acho que isso, né, você ganha muito. Né? Eu acho que isso é uma coisa que aqui no Brasil ainda a gente não engatou, que são as séries com múltiplas temporadas. Né? Eu acho que a gente ainda tem poucas, infelizmente. E a gente acaba que a gente não tem essa chance de evoluir a história junto com os personagens, junto com o público, porque o público também precisa de um tempo de maturação, de entender aquela história, de conectar com aqueles personagens. E a gente ainda não teve esse momento acho que é desse florescer mesmo, dessa maturidade de múltiplas temporadas. Assim, tem poucas séries, né? Perto do volume que a gente produz, tem poucas séries que tem mais de uma temporada, né? Você falando aqui, realmente, eu estou pensando em poucas aqui.
E poucas que duraram com qualidade também, né? Sim, sim. Você tem algumas que foram indo, aí acabaram porque eventualmente o público se desconectou delas, né? Não quero falar mal dos meus colegas. Não, às vezes não é nem. Às vezes também você tem aquela coisa também do. Que não é nenhuma característica específica do Brasil. Você tem lá fora também. Você tá numa. Às vezes a série está indo muito bem, mas um ator quer parar. Sim, quer fazer outra coisa e quer sair. Sim. Né? E aí, só que assim, às vezes você tá com o time. A equipe lá ela funciona muito bem junta e sem uma peça. Que nem uma banda, né? Que não, uma banda. Tem uma série que eu, por exemplo, eu gosto muito do Two and a Half Men, né? Só que se você pegasse com o Charlie Sheen e sem o Charlie Sheen, são duas séries muito diferentes. Talvez se não tivesse existido sem o Charlie Sheen, seria uma ótima série. Ashton Kutcher é um ótimo ator também. Eu acho que ali funcionava de um outro jeito. Só que se você faz uma comparação, é complicado ali. Né? E ainda mais que eles até tentaram, né? Eles criaram um personagem pro Ashton Kutcher, né? Não tem nada, o personagem dele não tem nada a ver com o que era do Charlie Sheen e tal, tudo bem. Mas mantiveram na mesma casa e aí com a mesma... Eu acho que eles tentaram manter muito uma mesma dinâmica, enfiando essa pessoa nova que não tinha... Porque o legal eles eram complementares, né? Os irmãos. Sim. Um puta nerd virgão e o outro um puta pegador, vida louca, entendeu? Então, isso que era legal. Isso aí. Aí você pega um outro que é, sei lá, do Vale do Silício, que também meio que se levava a sério, aí com o outro que era meio... Aí eles quiseram fazer o Alan ficar meio pegador, mais vida louquinha, não é? É que eu assisti bem pouco. Ele ficou uma mistura diferente. Chega uma hora que eu acho que... Aí eu acho que acabou também, porque chegou num ponto que não dava mais para evoluir. Mas ele tinha um lado, na verdade, não. O pegador era o Ashton Kutcher mesmo, era o Walden, né? Se eu não me engano, era o personagem dele. Mas eu também acho isso. Eles mantiveram muito tempo a coisa. Né? E o terceiro personagem, que era o Jake, saiu. Né? O menino ficou grandíssimo. Aí perdeu um pouco também da coisa. Sim. Talvez tivesse que acabar mesmo quando o Charlie Sheen saísse. Exato. As pessoas têm que saber quando acabar. Às vezes é isso. Né? Mas vamos falar de começo agora. Que esse é um ponto que foi curioso. A gente falou de alguns trabalhos, mas como foi o início assim de formação? Né? Porque assim, por exemplo, quem quer ser roteirista, que faculdade a pessoa faz? Né? Por exemplo, como que foi esse início? Como você começou mesmo assim? Né? Eu comecei mesmo, eu fiz faculdade de rádio e TV na Embi Morumbi. Legal. E quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com fotografia. Eu gostava muito de fotografia. Eu fiz um curso de fotografia paralelo à faculdade. Até fiz uns trabalhinhos de tirando foto e tal. Gostava muito de fotografia, muito de fotografia. E na faculdade eu conheci o Felipe, que é meu amigo até hoje. Inclusive, ele é o primeiro AD de cena, da fotografia de cena. Olha que legal. Spoiler, porque estraguei a história. Mas, enfim, a gente se conheceu na faculdade e ele queria muito ser roteirista. E aí a gente meio que formou uma duplinha ali, amigos, tal. E aí a vida foi me mostrando que eu não era uma boa fotógrafa. Por exemplo, esse documentário do Emicida, eu fiz como diretora de fotografia / câmera. E assim, o que tem de coisa sem foco é assim, é uma barbaridade. É chocante. E o Felipe estava como roteirista. E aí hoje, é que faz muito tempo que eu não assisto, mas tipo... Nossa, aí dá para ver que ele não pautava nada das perguntas, tipo... os trechos não eram os melhores selecionados para estar, sabe? Então, deu muito para ver que a gente estava muito em lugares opostos. Sim. Aí, enquanto eu estava na faculdade, eu consegui Quando você está na faculdade, você fala, bom, trabalhar onde tiver, né? Você não tem que querer muita coisa, você só tem que querer um estágio. É isso aí. E aí eu consegui um estágio na Band, no programa da Márcia. Lembra da Márcia Goldschmidt? Mexeu com você, mexeu comigo? Lembro. Exatamente. Fui trabalhar no programa da Márcia. E lá estagiário faz tudo, né? Tipo, então fazia tudo. Foi muito antes da lei das 6 horas de estágio. Então, assim, a gente tinha diárias de 12, 14 horas de gravação. Naquela hora, eu sou dessa época também. Sou dessa época que não existia estagiário. Detalhe, eu ia à faculdade de manhã, fazia a Márcia à tarde / noite, e tinha a Sofia, que não tinha nenhum ano de idade, né? Sofia é minha filha, que hoje tem 17 anos. Minha filhada do coração.
E aí, no programa Márcia, tinha toda a parte de estúdio, né, de palco ali, das pessoas que iam, brigavam, e teste de DNA, aquelas coisas lá. E tinha um negócio que a gente chamava de novelinha, que era uma coisa ficcionalizada, que era filmado de um jeito muito, muito, muito guerrilha, assim, sabe? Tipo, era sépia, assim, era um negócio bem, bem de gosto duvidoso. E era uma voz que narrava, quem narrava era assistente de direção, inclusive a Vivi, que tinha uma voz muito assim. Era sempre narrado em primeira pessoa e que contava uma história que era sempre uma história muito dramática, mas que tinha um payoff positivo. Então, era uma história geralmente de superação. Tá. E isso ocupava um trecho do programa, passava uma vez na semana, não sei o que lá, então tinham 4 por mês. E aí tinha um roteirista do programa. Que fazia todo o programa, né? Então organizava as pautas, tipo, ele fazia o programa e ele tinha que escrever essas novelinhas. Só que essa novelinha, ela era toda narrada em primeira pessoa. Então, assim, era um quadro que tinha, sei lá, 7, 10 minutos de narração, de storytelling. Ai, porque quando eu conheci, nananã, porque cheguei, nananã. Tipo, tudo a pessoa ia contando imagem, passando como se fosse reconstituindo. Então, era muito texto. Muito texto. Meu Deus. E eu fazia minhas coisinhas lá, eu já queria começar a escrever. Aí eu cheguei nele e falei assim, posso escrever uma novelinha? Ele, pode, vai aí. Ele falou, se ficar boa, a gente até bota, né? Pra mim vai ser um alívio, né? Porque, nossa, era um trampo fazer aquilo, sabe? Era muito trampo. E aí eu escrevi uma, ele gostou, o diretor gostou também. Aí eu fiquei com uma por mês para escrever. Legal. Eu falei, nossa! Incrível. Incrível. E aí eu comecei a escrever essas novelinhas da Márcia uma por mês, tal, não sei o que lá. E aí acabou que eu saí da Márcia. E na época, né, eu estava com a minha filha muito pequena, né? Então e na época eu morava na Serra da Cantareira, que era longe de tudo. Então tinha um problema grande de logística e não sei o quê. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano lá na Band. Aí depois eu fui trabalhar na New Content, que era uma produtora, era meio produtora, era uma produtora de branded content. Eles faziam muito branded content, assim, no primórdio de branded content, tipo, nossa, carpinando ali, eu peguei o início mesmo. E lá eu também entrei como estagiária de produção, fazia toda a produção, tal, não sei o que lá, mas fui já me aproximando da equipe de roteiro. Tipo, você quer, posso escrever um negocinho aqui, não sei o que lá. Aí a roteirista-chefe lá na época foi com a minha cara, gostava de mim, e ela me passou uns negocinhos muito bobos assim, para escrever. Tipo, escreve meia dúzia disso aqui. Eu escrevia. E aí, quando eu me formei, ela me deu uma vaga de assistente de roteiro na equipe. Que legal! Porque eu não podia mais ser estagiária. Aí eu fui pedir para ela, né? Eu já tinha me aproximado dela. E aí ela, a gente não tem essa vaga, mas eu acho que você manda bem, acho que você tem um potencial bom, tal. Vou pedir uma vaga, eles acabaram aceitando, porque tinha um volume grande de coisa, então também precisava de um braço extra ali. E aí lá eu comecei a escrever bastante coisa institucional, né, para as marcas. No caso, a gente atendia a Vivo TV, então fazia o canal do assinante lá da Vivo TV e tal, escrevia muita coisa disso. Mas sempre com o sonho de escrever ficção, né? Ninguém, assim, pelo menos eu vou falar por mim, mas, vou ser roteirista para escrever Vivo TV? Tipo, agradeço muito, sou muito eternamente grata a todo o meu histórico, mas, né, queria escrever um filme. Faz parte da jornada. Faz parte da jornada, queria escrever uma série, queria escrever um filme. E aí, em 2013, eu ainda trabalhando na New Content, tive a oportunidade de ir para Nova York e fazer o curso de roteiro da New York Film Academy. Que legal. Eu fiz o curso de atuação lá. Eu sei. Que legal. Porque eu estava com muitas férias acumuladas, né? E aí eu consegui tirar esse tempo. Então, eu peguei férias, mais férias acumulada, mais licença, tipo aquelas pacotão que a gente faz. Fui para lá. E aí, lá, eu já tinha feito uns cursos de roteiro no Brasil. Mas isso, gente, estou falando de 2012, 2013. E eram uns cursos muito ruins. Hoje tem cursos muito bons, com pessoas muito boas e competentes. Então, dá para fazer cursos muito bons aqui no Brasil. Mas na época... De atuação também. Vou te falar que os cursos lá foram muito bons, mas os daqui também são muito bons. Mas naquela época, os cursos que eu tinha
feito, eles só me deixavam com mais dúvidas do que soluções, entendeu? Eu não sabia por onde começar a contar uma história. Não sabia por onde... Tipo, na minha cabeça, eu falava, tá, eu quero contar uma história, tipo, eu já ia abrir um documento e ia cena 1, sabe? Na minha cabeça era assim que começava. Eu não sabia, não fazia ideia, sabe? E aí eu pensei, bom, se tem um povo que é bom com metodologia, é americano, né? Eles têm guia para tudo. Isso é verdade. E lá eles têm uma indústria, cinema, vou fazer curso lá pelo menos para entender por onde eu começo, assim, porque eu não conseguia entender de onde eu começava, sabe? Tipo, básico. E aí lá eu falei, e de fato, eles têm fórmula para tudo. Não, sim. Não, para tudo. Uma coisa que, assim, acho que ninguém pode negar é que eles são muito efetivos. Muito. Assim, eles... Você tem treinamento para tudo, você tem processo, você tem... Assim, Sim. se você quer produzir alguma coisa, lá você consegue. É. Né? Isso é muito bom, isso E tira o assim, chapéu mesmo. e esse lance, muita gente pensa, mas aí você aprendeu uma fórmula e aí você aplica essa fórmula. Não, a fórmula é uma caixa para você pensar dentro. É isso aí. Porque se você fica, esse negócio, pense fora da caixa. Não, por favor, me dê uma caixa para pensar. Porque pensar fora da caixa são infinitas possibilidades, entendeu? Não, se você não tem um direcionamento do que você quer pensar, você não vai pensar em nada. Então, assim, me dê uma caixa para pensar, sabe? Tem um ponto. Não, isso é uma visão diferente da coisa, né? Porque, assim, essa frase pensar fora da caixa, ela tem múltiplas interpretações. Sim. Né? Do mesmo jeito que você tem que pensar fora da caixa para ser criativa, né? Ou seja, eu preciso ser criativa é pensar fora da caixa. Só que quando você tem que fazer... seguir um procedimento, seguir uma regra ou executar alguma coisa, você tem que seguir seguir um guia, né? O que você falou. Isso, você precisa ser disciplinado. Isso é você ficar dentro da caixa. Sim, é isso, exatamente. Né? Não tem, isso é fundamental para você conseguir executar alguma coisa. Né? Totalmente. E lá eu entendi, eu falei, nossa, putz, eu começo assim... Eu faço isso, eu posso buscar esse tipo de informação, tipo, buscar referência não é copiar, sabe? Buscar referência, às vezes, muitas vezes buscar inspiração. Então, eu vou escrever um road movie, eu vou assistir road movie pra caramba, sabe? Vou mergulhar naquilo, vou ver como outros contaram, vou me inspirar, né? Então, tem muita gente que fala, não gosto de referência porque aí vou estar copiando. Não, gente, tá todo mundo copiando todo mundo o tempo inteiro. Não, e o copiar é uma coisa complexa, né? Porque, assim... eu gosto de pegar referências, eu acho que a gente pega referências, às vezes, de coisas que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Né? Muitas vezes a gente está falando de... Por exemplo, a gente está falando aqui de roteiro. Né? O quanto a gente conversando aqui, eventualmente eu vou fazer alguma coisa daqui 2 anos... E essa conversa aqui vai me ajudar a desenvolver alguma coisa, sabe? E essas coisas são fundamentais para o desenvolvimento. Claro. Né? E assim, quando você vai buscar essas referências, às vezes, obviamente, você pode copiar. Tem gente que copia. Sim. A gente pega e fala, isso aqui eu vou fazer uma versão disso aqui. A música é sua. Agora, buscar referência, é só buscar referência. É só buscar referência, E eu acho que foi lá nesse curso que eu entendi, primeiro... Existe sim uma fórmula, eles passaram uma fórmula de atos e toda a questão para fazer. Aquilo serviu muito para mim como um guia durante um tempo. E aí, depois que aquilo entra em você, você fala assim, nossa, calma, é muito natural, todo mundo sabe contar uma história, porque a gente já ouviu muitas histórias. Sim. Eles só conseguiram traduzir isso num jeito... que, assim, qualquer um fala, então é isso. Então aqui conhece isso. Então aqui é apresentado para um novo universo. Então aqui pega um obstáculo. Então... Sabe que são coisas que a gente naturalmente detecta em boas histórias ou em qualquer história. E aí eu voltei para o Brasil, achando que eu tinha descoberto a roda, falando, gente, eu soube de um negócio que ninguém sabe. E claro que não é assim, né? Exato. E aí eu... continuei até mais um tempinho trabalhando lá na New Content e tal, mas sempre querendo trabalhar com ficção. Aí eu consegui consegui migrar para o reality. Aí eu consegui fiz um primeiro reality que era ligado com branded content, mas já era um programa de televisão, era para o Discovery Home and Health, que se passava dentro de um supermercado, chamava Cozinha no Supermercado.
Então, juntava ali, era com Pão de Açúcar. Então, juntava conteúdo com Que marca. legal. Então, acho que foi bem um pulo, um bem orgânico, assim, sabe? Aham. E aí, eu continuei fazendo isso. E, na paralela, fui escrevendo uns projetos meus, de ficção, tentando vender. Aí, ninguém abre muito a porta, porque, pô, quem é você na fila do pão? Tipo... Esse é um mercado que, acho que assim como a atuação, assim como outros mercados que a indústria cinematográfica, acho que a indústria do audiovisual como um todo, né? Até na dublagem já falaram disso pra gente também. Em outros cenários assim, é difícil de você furar a bolha, né? De você aparecer para o mercado e falar, olha, eu existo aqui, Sim, né? Olha para sim. mim, eu também posso fazer isso aqui. E é um mercado que é muito restrito e é um mercado de aposta, né? Acho que como muitos mercados, mas é um mercado de aposta porque você está apostando e é um mercado que é botando uma grana ali, sabe? Sim. E eles querem ter um retorno. Então, por que eu vou comprar a sua ideia e não vou comprar a ideia do Lucas Paraíso, que é um puta roteirista, que já fez 200 mil séries de sucesso? Não. Tipo, né? Olha o nível de preparo, né, que você precisa ter, porque olhando do ponto de vista de business, né, você tem uma indústria multibilionária, é o que você Sim. falou, é uma aposta. Você foi para fora se preparar para entender como é que funciona essa dinâmica e poder apresentar um produto no molde que essa indústria vai aceitar ou vai conseguir entender. Né? Isso eu acho maravilhoso de você ter um processo. Ou seja, você vai escrever de um jeito que essa indústria vai conseguir ler e vai falar, beleza, isso aqui o ator vai entender, isso aqui todo mundo da produção vai entender, isso aqui o diretor vai entender e vai conseguir, e vai estar bem apresentado. Mesmo assim, você estando toda preparada, você ainda vai ter que se provar, né, de escrever o certo. Esse nível de preparação, essa jornada é muito bonita de se ver, né, porque mostra a criação do profissional, né, e como é importante não só não desistir, mas usar cada experiência, né, porque Sim. quanto aquela primeira novelinha da Márcia que você escreveu lá te deu o primeiro gatilho para você ir conseguindo avançar na segunda, ou tomar coragem para pedir para escrever uma segunda coisa. Porque Sim, será que se você tivesse pedido a primeira vez lá e tivesse falado não, será que você teria pedido a segunda vez? Talvez, exatamente. Entendeu? Talvez Será não. que como a história poderia ser diferente, né? Olha aí a gente falando de história, né? Não, total. Mas eu acho também que a própria história, ela dá conta de te colocar onde você precisa estar. Explico, né? É muito mais fácil você começar numa carreira de roteiro de ficção, agora já chegando na ficção, como um assistente de sala. Sim. E aí, depois de assistente de sala, você vira um roteirista mais júnior, depois roteirista sênior, depois chefe de sala. Tipo, né? Existe uma hierarquiazinha ali de sala. Eu comecei oposto. Eu tinha um projeto com uma roteirista que eu desenvolvi junto, e a gente era uma antologia de terror, chamava Terrores Urbanos, baseado em lendas urbanas, né? Então tinha a Loira do Banheiro, a Homem do Saco, não sei o quê. E a gente fez esse projeto e a gente conseguiu vender esse projeto para a Record. Que legal. Isso foi assim, um unicórnio. A gente nunca tinha escrito ficção e quando eu vejo, eu vendi uma série. Então, assim, não, pera, né? Tipo, eu não tinha participado de nenhuma sala de roteiro. Eu tinha meu curso, o longa que eu escrevi no meu curso e esse projeto. Eu não sabia como era uma vivência de sala. Eu era completamente virgona, assim, não tinha... E aí eu me lembro, assim, nossa... E na época, sabe, eu ficava pensando, não, porque a série é minha e eu quero ser chefe de sala. Mas que chefe de sala, minha filha? Você nunca nem participou de uma sala de roteiro. De graças a Deus você vai ser roteirista, que não compraram o seu projeto e falaram, vaza, obrigada, tá aí seu dinheirinho. E aí, nessa série, eu fiz parte da sala de roteiro, né? Tinha uma outra pessoa que estava chefiando. E com certeza você aprendeu muito ali, né? Aprendi muito. E aí, depois eu fui... Aí, de lá, eu já consegui ir para outras séries, entrar em outras salas. Mas tem muito dessa coisa do desenvolver um músculo criativo, né? Porque a criatividade é um músculo. Então, uma coisa é escrever uma série como o Terrores Urbanos, que eram 5 episódios,
escrevi uma série como Cena, que são 6 episódios. Que essa parte eu quero chegar, essa tá parte bom. é muito especial. Né? E eu escrevi uma série, uma sitcom, que chamava Bugados, que passava no Globo. Eu lembro de Bugados. Eu entrei na sala, era a primeira e segunda temporada. Eram 52 episódios. Nossa! E era assim, era piada, sitcom. Piada. E tem uma hora que você não aguenta, você não tem mais piada. Você não tem mais piada, você não tem mais nada. E assim, você é obrigado a entregar. Você tem que escrever. E aí, eu falei, nossa, como, assim, deu tudo certo no fim da minha jornada, sabe? Porque aí eu fiz uma coisa que parecia ser impossível, que tipo, nossa, vendi um projeto, mas depois eu tive a oportunidade de começar em salas e desenvolvendo esse músculo que me preparou para chegar em lugares, em séries maiores, em séries com uma produção maior e tudo mais. Assim, de fato, não dá para você cair de paraquedas nas coisas. O tempo de preparo é muito importante, sabe? Sem dúvida. Não, e o Bugados mesmo, o Bugados era uma série muito grande, é uma série que ficou bem famosa, Sim, mesmo, muito grande, né? Eu lembro de ter visto em muita propaganda, inclusive. Sim, né? ficou bem hypadinha, assim. Sim. Era sim. DPA e Bugados, né? Detetives do Prédio Azul e Bugados. Eram os Isso. 2 maiores produtos do Globo, né? Não, então, e isso é uma coisa que, assim, quando você sai de... Ou seja, você sai de novelinha, reality, a parte de ficção autoral, comédia, né, piadas, para escrever cena. Assim, como foi essa coisa? Porque assim, você está falando uma história que existe, uma história, eu acho a série fantástica, né? Para mim, a melhor série que eu já assisti, acho incrível. Né? Ela, obviamente, tem todas as questões emocionais de família, de lembrar lembrar do meu pai assistindo eu pirralhinho lá, assistindo a corrida, né? Comendo sucrilho, sabe? Então, assim, mas escrever do jeito... Como é que foi essa entrada? Conta como é que foi iniciar nisso. Não, como qualquer área, existe um bom networking que te leva a lugares. Claro que o bom profissional, aliado a um bom networking, te leva a lugares. Então, eu criei e escrevi, né, a série Da Ponte Pra Lá, que é uma série da Max. E o nosso diretor-geral era o Vicente Amorim. Eu conheci ele no Da Ponte Pra Lá. E a gente acabou clicando, assim, sabe? Legal. A gente tem um jeito muito complementar de trabalhar. Eu gostei muito de trabalhar com ele. Acredito que ele também gostou bastante de trabalhar comigo. E a gente, num determinado momento do processo de sala de roteiro da Ponte, a gente acabou ficando muito próximo para afinar os roteiros, porque eu fiz a redação final, né, do Da Ponte Pra Lá. Então, depois que os roteiros estavam todos escritos, eu tinha que dar unidade para a série, eu tinha que revisar todos os roteiros. E esse é um trabalho muito próximo da direção. Então, nesse processo, a gente acabou ficando muito próximo, assim, a gente precisa deixar o roteiro pronto para filmar. Então, vamos lá, vamos trabalhar junto. A gente fazia reuniões enormes e discutia cena a cena e não sei o que lá. E ele gostou bastante do meu texto e do jeito que eu trabalhava e da minha entrega ali como um todo. E eu sabia que ele estava sendo cotado para um projeto. Tá. E ele não falava para ninguém que o projeto era esse. Tá bom, Vicente, boa sorte, espero que dê tudo certo para você. Aí veio, então me chamaram para dirigir cena, ser diretor-geral de cena. E eu preciso montar minha sala de roteiro. Aí ele chamou os roteiristas, já existia na produtora, na Gulani, já tinham outras salas de roteiro que vieram antes da gente, que, né, fizeram um processo lá e tudo mais. Então, tinham 2 roteiristas que já estavam numa sala que tinha antes da nossa, que eram os 2 Álvaros, Álvaro Mamute e Álvaro Campos. 2 Álvaros numa sala de roteiro, tipo, também é outra coisa que nunca vai acontecer, né? Tipo, 2 Álvaros.
E aí o Vicente chamou 3 roteiristas que ele confia e gosta muito de trabalhar. Então ele chamou o Rafa Spínola, que ele já tinha trabalhado em várias outras coisas, Gustavo Bragança, que foi nosso chefe de sala, que também já tinha trabalhado com o Vicente em várias outras coisas, e eu, Que legal. que tinha trabalhado com o Vicente no Da Ponte Pra Lá. E foi um processo muito, muito, muito enriquecedor, assim, em todos os sentidos, assim, sabe? Nossa, que legal. Então foi isso, foi uma junção de fatores, assim, sabe? Isso é muito recompensador também, né? Porque, assim, ver o resultado que tá, assim, eu vou falar da perspectiva de consumidor mesmo da série, né? E também não é jogando confete nem nada disso, mas é falando muito a real. Eu assisti tanto a série quanto o making of, né? É incrível ver o resultado que teve ali, né? Você vê tanto o resultado, o ator eu achei incrível, incrível. O Gabriel Leone tá muito bem. bom, né? Assim, todos os atores, achei muito bom. Eu achei a série, eu não tenho nada o que falar, achei muito incrível. Mas assim, você vê como a coisa foi feita, a criatividade de como usaram as pistas, né, para criar cada uma das cenas, os efeitos especiais, a criação dos carros, né? O roteiro não tem nem o que falar, é incrível, mas assim, você pega a série como um todo, eu falo de boca cheia, ela não deve nada para nenhuma série gringa, né? E a gente tem a mania de olhar para o Brasil e falar a gente é patinho feio, né? Sempre o gringo é melhor. E essa série, eu te digo, pelo menos do meu ponto de vista, aí estou falando do ponto de vista pessoal, não deve em nada, e eu te digo que supera a grande maioria. Assim, para mim foi a melhor que eu já assisti. Então, já diz muita coisa, mas assim, falando em pontos de vista técnicos, assim, de olhar em matéria de efeito especial, essas coisas, gente, supera uma cacetada que tem lá fora, né? Então, sabendo dessas coisas e vendo como foi escolhido as coisas, é muito importante saber isso. Ou seja, o Vicente escolheu as pessoas que ele confia porque... Sim, porque ele sabia o nível de entrega que ele tinha que ter. Né? Isso é maravilhoso, né? E eu acho que ele foi uma pessoa muito, muito acertada para o trabalho, porque ele tem esse perfil de trazer boas pessoas, assim, justamente compor times bons. Então, eu acho que Senna teve uma coisa que é raro, infelizmente, mas que é excelência em todas as equipes. A gente tinha um nível de... Não dava para ser menos que excelente, sabe? Era inaceitável. Então, assim, essa barra... Primeiro que já estava imposta, porque vocês estão contando a vida do Ayrton Senna, e as pessoas vão olhar com uma lupa, e qualquer coisa vai ser todo mundo falando, meu Deus, tá aí, estragaram a possibilidade de contar a vida do maior herói nacional. Porque isso a gente sabe que era um grande risco. Era um grande risco. Você contar a história do Senna, o risco era muito grande. Era mesmo. muito grande. Muito grande. Então, a gente tinha esse balizador já desde sempre. Junto com o Vicente, que é um cara que pede sempre o melhor de todo mundo que trabalha com ele. E é isso que eu acho que a forma de trabalhar com ele é muito legal, porque ele te coloca nessa página de tipo, cara, vamos fazer a coisa mais foda. Ele realmente te incentiva a fazer isso. Que legal. Ele não é o cara que fala assim, eu quero o melhor roteiro. Vai, escreve, me manda o melhor roteiro agora. Aí todo mundo espana e ninguém faz nada. Então, eu vou falar muito particularmente da nossa área, né, de roteiro, mas... então, essa excelência estava imposta para a gente desde o início. A gente não tinha outra opção. Só que a contrapartida foi... Uma coisa é você pedir excelência e não te dar condições para isso. Outra coisa é te dar condições para isso. E eu acho que tanto a Netflix, quanto a Gulani, que é a produtora que produziu, quanto a família Senna, todo mundo, para a gente de roteiro, eles deram esse respaldo de não... Vamos contar a melhor história possível. Porque roteiro a gente sempre brinca, qualquer sala de roteiro que é. A gente escreve uma versão ruim, aí fica melhor, aí fica a versão mais foda. Desculpa. Aí fica a melhor versão. Aí começa a piorar, porque a produção chega e fala, então precisa cortar isso, precisa cortar aquilo, não dá para ter tanta noturna, não dá para ter tanta chuva, não dá para ter tanto carro, não dá para ter... Não é? Aí começa a piorar a sua história. Sim.
porque não tem como produzir. E cena, claro que a gente teve notas de produção, óbvio, mas com certeza. tipo, né, não dava para botar tudo que a gente queria, né? Não existia, não tinha, mas assim, a gente teve muito respaldo de, não, vamos fazer. É isso que aconteceu? Então a gente vai fazer. Ou e não só disso, de saber que a produção ia produzir, como também respaldo de tempo. Foi uma série que a gente teve tempo para escrever, a gente teve tempo para... Foi muito corrido, né? A gente trabalhou muito, muito, muito. Foram 11 meses de sala de roteiro. Nossa. E foram 11 meses que eu trabalhei segunda a segunda, assim, não tinha sábado, não tinha domingo. Era realmente muitas versões. Então, de fato, a gente trabalhou muito, a gente reescreveu muito. E isso deu a excelência que tem, assim. A gente pôde reescrever muitas vezes o mesmo roteiro. E retrabalhar, e trocar. Então, é uma série que não tem episódio... o episódio 1 é meu, o 2 é dele, o 3 é dele. Não. Cada um começou abrindo um episódio, depois a gente trocava. Depois a gente trocava. Depois a gente trocava. E isso foi muito saudável para o processo, assim. O Gustavo, que é o chefe de sala, ele teve uma sensibilidade muito boa de fazer isso, porque... Eu até brinco com eles, né, que pela união dos nossos poderes. Porque a gente, de fato, a gente tinha... Cada um ali tinha... Tem uma coisa que é melhor, sabe? Tem uma coisa que e tá tudo bem, entendeu? Eu ser melhor nisso e ser pior naquilo, porque aí passa para outro roteirista que vai melhorar aquilo que não ficou tão bom, e eu melhoro no dele aquilo lá. E eu já participei de outras salas que a gente tentou fazer isso, mas não deu certo. Porque você trabalhar com isso, você tem um problema muito sério de ego, né, eventualmente. De ego e de vaidade. Porque quando você consegue superar isso, você consegue um resultado tremendo. Exatamente, que foi o que a gente conseguiu no Senna, assim. Que porque isso, para mim, dá muito orgulho ver na tela. E eu falo isso assim, sem medo de errar, assim. Mas a gente vê na tela o roteiro. E isso é difícil, porque o roteiro ele é um guia, depois ainda tem toda a produção, depois tem toda a filmagem, depois tem toda a montagem, depois tem toda a pós. Aquilo que você escreveu aqui pode virar outra coisa no produto final. Sim. Né? Ele é um guia. E assim, a gente vê os cortes, as transições, assim, exatamente como a gente escreveu no roteiro. Isso para a gente dá muito orgulho, sabe? Que legal. Ele é um roteiro que é mesmo muito... O roteiro é muito fiel ao produto final em relação ao storytelling, à narrativa, a diálogo, a ritmo, a várias coisas, assim. Isso dá bastante orgulho, assim, sabe? Não, isso é uma coisa muito incrível, né? Porque, assim, eu pelo menos consegui ver um lado do Senna que eu já tô íntimo do Senna, né? Beco, eu já chamei ele de Beco. Por exemplo... É o Beco, né? De onde veio esse apelido? Por exemplo? Ninguém soube explicar pra gente da família. Alguém começou a chamar ele e ficou, sabe, pequenininho. Sim. Não, isso super existe em toda a família, né? Fato, né? Mas assim, essas coisas foram mostrando partes até mais íntimas que mais humanas, né? E mostravam o quanto mais herói que ele era, na verdade. Uhum. Porque o guerreiro que ele era na pista, ele era humano, muito, muito humano na família. Isso era muito legal. Uhum. Né? Como é que foi fazer assim? Porque vocês escreveram uma história que vocês já sabiam um final, que não é um final legal. Uhum. Né? Cuidado aqui para não... Mas a gente não tem spoiler, né? Acho que todo mundo sabe o final, gente. Todo mundo sabe. Não, mas eu digo o seguinte... Por exemplo, você já sabe o final. Como é que foi fazer, escrever esse ponto? Porque eu assisti já sabendo o final também. Sim. Né? Para mim, mesmo sabendo o final... Uhum. A gente é construir o impacto. Nossa Senhora, é muito... Assim, pesado não... eu acho que a palavra pesado está certa, né? É duro. Não, acho que a palavra duro. É muito duro o final, mesmo você sabendo o que ia acontecer. Sim. Sabe? Você torce para ele não entrar no carro, né? Então você torce para pausa, sabe? Para não acontecer. A gente tinha muito essa noção, né, que a gente tinha que construir esse clímax. A gente tinha que construir esse momento. Não dava para ser só uma batida.
Acho que a história como ela foi, ela já ajuda muito a construir o clima, porque isso é uma coisa muito importante da série, é que nada ali é inventado. Todas as coisas são baseadas, inspiradas e feitas como elas realmente aconteceram. A única coisa que a gente tem inventada na série é a personagem da Caia Scodelario, né, que é a baronesa, Laura. não era? Essa é Não, a a baronesa também não existia, mas ela representa ali as mulheres com quem ele saía de vez em quando. Ah, tá. Mas a jornalista, Ah, tá. que também tem uma função de representar a imprensa ali, sim. né? Porque ele tinha um contato muito próximo com a imprensa. E os eventos que culminam no acidente, né? Aquele final de semana, ele já é cheio de drama, né? E de conflito e de coisas muito intensas, né? Agora, a gente teve um exercício muito grande de como a gente faz para contar isso? A gente fez por exemplo, teve um exercício na sala que a gente organizou a série inteira, o final de semana da corrida, quinta, sexta, sábado, domingo, aparecia em todos os episódios, e aí ele estava dando uma entrevista para a Laura, que era ela, e aí voltava, e todo o resto era flashback. Então, a gente fez um exercício desse. Será que a gente faz isso? E aí, chega no último episódio, a gente pega o domingo e tal. Não ficou tão legal. Então, tem todo um exercício que é, como a gente constrói para potencializar e dar essa sensação. Tipo, não entra nesse carro, sabe? Tipo, como que a gente constrói isso? E aí, a gente viu que era, de fato, contar cronologicamente a história. E a gente também tinha um balizador para a gente, que era muito importante, que é o arco desse personagem, né? Isso para a gente foi também ficando claro no longo do processo de escrita e de construção da série, que a gente começa com esse personagem, ele corre para ele, e ele termina, o arco dele ele corre para os outros. Eu corro pelos outros. Eu corro para mim, eu corro pelos outros. Então, esse era o arco que a gente tinha. A gente falou, a gente quer sair daqui, a gente quer chegar aqui. Como? A gente vai um passinho por vez. Vocês conseguiram. Mas aí, claro que a gente vê que essa é naturalmente a narrativa dele, né? Então, ele começa insistindo para os pais, pedindo dinheiro, vendendo carro, nananã. Tipo, eu quero correr para mim, assim, porque eu sei que eu sou bom, e eu sei que eu vou para lá, eu sei que eu vou arrasar, nananã. Eu. E aí, ao longo do processo, ele vai conhecendo pessoas. Ele sempre foi um cara que trabalhou muito bem em grupo. Ele sempre fez parte da equipe, ativamente, né? Ele sempre ficou com os mecânicos e tudo mais. E no final de semana da morte, né, de Imola, depois que tem um acidente do Ratzenberger, ele pega a bandeira da Áustria, ele pede, né, a bandeira da Áustria, e ele quer ganhar para levantar a bandeira da Áustria, para dizer, eu estou correndo pela gente. Olha. Então, tanto que quando, né, na morte, depois que foram olhar ali o carro, viram que estava ali a bandeira da Áustria, que era a bandeira que a gente tem essa cena, né, do Niki Lauda dando a bandeira para ele, porque isso realmente aconteceu. Olha, então, ele realmente construiu essa história e ele correu pelos pilotos, né, nesse caso, ele queria correr pelos pilotos e tudo mais, mas ele também queria correr porque ele sabia que ele era a alegria de um país e uma das poucas que a gente tinha, então ele corria pela gente e ele né? Então eu acho que isso que a gente fez essa construção que assim o lado racional dele era não vou entrar nesse carro, não, mas eu tenho por quem entrar nesse carro, sabe? Tem muitos pilotos, as pessoas não sabem ou esquecem disso, mas tem muitos pilotos que estão até hoje na Fórmula 1 pagando para estar lá. O Ratzenberger era um desses. O Ratzenberger ele pagava para estar na equipe. Na Sintec. Então, assim, e se eles não correm, né, se o Senna não corre, o Prost não estava mais, mas se eles não correm, você perde muito anúncio, você perde, e essas equipes pequenas não ganham o repasse que a FIA tem que dar e tudo mais, né? Então, assim, cara, eu não correr, eu prejudico toda essa galera, entendeu? A gente está botando dinheiro do bolso. Do mesmo jeito que ele botou dinheiro no bolso quando ele foi para 1.600, né? Ele pagou para entrar na 1.600. Ele pagava pelos treinos. É a mesma coisa na Fórmula 1. E muita gente não sabe disso. Eu não sabia disso até agora, nesse momento. Né? Esse momento é um momento muito, muito emblemático, né? Porque, por exemplo, eu não lembrava que o Rubinho tinha tido um acidente também naquele final de semana, né? E
por exemplo, eu sempre gostei muito do Rubinho. Eu gostava de ver o Rubinho correr, né? Inclusive, eu acho que o Rubinho deu azar de correr na época que o Schumacher... Ai, sim, Schumacher. Porque eu acho que o Rubinho, na minha opinião, tá? O Rubinho era um piloto acima da média. Na minha opinião, eu acho que ele era um piloto muito bom. Acho que ele só... Infelizmente, estava na época que tinha um piloto que estava se destacando um pouco mais que ele, mas eu acho que ele só deu azar. Porque eu acho que ele era muito bom mesmo. E também pelo fato dele ser logo depois do Senna. Né? Então, assim, é óbvio que tem uma comparação direta, né, na coisa. Mas tem duas cenas no final ali, que era ele se concentrando no carro. Que essa cena sempre me marcou muito quando eu assistia na TV. Né? Que você realmente ficava torcendo para não dar sequência, né? Para parar aí. Sim. E o começo da série, que é ele em Imola, pegando o asfalto e mexendo, né? Pegando, acho que o farelo do asfalto. Estava né? bem ruim o asfalto mesmo, né? Aquela cena já é uma cena que já dá um toque. Um nozinho ali. na garganta. Né? Já dá um nozinho, porque você realmente já sabe o que vai acontecer, né? Mas a dinâmica que foi feita, eu acho que foi realmente fantástica. E, assim, escrever hoje uma coisa do Brasil naquela época, né? A gente está falando da década de 80, né? A gente pega 80 e 90. 80 e 90. 80 e 90, mas... mostra a infância dele, que foi anos 60, né? Mas a série pega mais mesmo 80 e 90. Como é que foi, assim, trazer de novo essa versão, eu digo, da TV também pra gente? Porque tem personagens que ainda estão entre nós. Sim, né? até a Xuxa, então, assim, tem o Galvão, né? Então, toda essa galera. Como é que foi buscar essas referências? Porque eles estão bem diferentes do que eles eram nessa época, né? Sim, teve uma pesquisa muito grande, né, também, porque hoje a gente consegue ver mais um pouco, por causa de rede social, das entrevistas, da internet, a gente consegue ver um pouquinho mais da intimidade dessas pessoas. Mas é isso, né? A pessoa, naquela época, a Xuxa, imagina, tinha 20 e poucos anos, né? Hoje ela é uma mulher de 50 e muito, sei lá. Então, ela, com certeza, é diferente. Sim, sim. Então, a gente teve um trabalho grande de, primeiro, entender a relação que ele tinha com aquela pessoa, o que a gente queria mostrar daquela relação, e entender um pouco, baseado nessa relação e baseado no conhecimento comum que a gente tem desses personagens e de pesquisa, como que é aquela relação, como que a gente vai dar vida àquele personagem. E aí entra mesmo nessa subjetividade do personagem. Então, por exemplo, eu fiquei... né, nessa primeira versão que a gente abre de roteiro e tudo mais, eu fiquei com o episódio da Xuxa, né, no episódio 4. E é o episódio do Proust também, né? Porque tem a rivalidade. Muita gente fala, chama paixão por causa da Xuxa. Não, chama paixão, inclusive, também por causa do Proust. Porque era muito passional, né, a relação deles. Sem dúvida, sem dúvida. E é o episódio da maior treta com ele, com o Proust. Então, assim, o episódio chama paixão por causa disso também. Inclusive, a disputa Senna e Proust sempre foi uma disputa muito maravilhosa. Gente, tá tudo escrito, sabe? Tá tudo escrito. Só precisava organizar as coisas, sabe? Mas voltando, né? E aí eu fui assistir muita coisa e tal. E na minha cabeça, assim, já estava muito... pelo que eu conheci dela, pelas entrevistas que a gente tinha uma pesquisa muito grande, né? Então, muita gente foi entrevistada, a gente tinha entrevista com ela e tudo mais. Ela era uma pessoa muito sacudida, sabe? Muito... E fala, e não sei o que. Gente, senta lá a Cláudia, sabe? Tipo, dá para ver que ela era espivitada. Sim. Dá para ver que ela era espivitada. E também dá para ver que ninguém ali tinha nada a ganhar com aquele relacionamento para fora do relacionamento, né? Porque ela era a maior estrela do Brasil e estava se tornando a maior estrela da América Latina. Ele, o nosso maior ídolo do esporte. Então, a gente sabia que quando eles estavam juntos, eles podiam ser a Xuxa, a Maria da Graça e o Beco. Eles não precisavam ser outra coisa além daquilo. Sim. Então, a gente trabalhou muito em cima de trazer essa intimidade. E o que puxava essa intimidade era esse jeito expansivo, extrovertido da Xuxa. Legal. Então, a gente tinha essa Xuxa muito espivitada, assim, eu, sabe? Eu achei uma coisa que é legal, porque, assim,
tanto a Xuxa quanto o Galvão, eles são personagens que nessa época, principalmente quando ela era a Rainha dos Baixinhos, ela era uma personagem muito caricata pelo que ela fazia mesmo. Ela lidava com ela tinha... com criança, com a parte lúdica ela tinha da um criança, figurino, né? Exato. Né? E o Galvão a mesma coisa. Ele narrava, ele era a voz ele é a voz do Tetra, a voz do... Sim, a voz do domingo, né? a voz do domingo, né? Então, assim, todas essas coisas eram legais quando eles estavam assim, agindo, ou seja, quando ela estava com a câmera na mão, quando ela estava com o microfone falando ali, e quando estava na intimidade mesmo, você viu uma diferença muito grande também entre eles. Isso era muito legal. Né? E o Galvão a mesma coisa. Quando ele estava no microfone falando e quando ele estava conversando com ele, tudo bem, a voz muda, mas você via que era menos caricato. Isso era muito legal também de ver. Isso é um mérito muito grande dos atores Sem e da dúvida. Direção, né? E da preparação de elenco e tal. Eu acho que isso... Assim, eu acho que esses personagens pra gente que são tão comuns, né? Galvão, Xuxa, eu acho que assim, eles acertaram assim no ponto, assim, sabe? Os Sem atores, dúvida. preparação de elenco, a direção, assim. Porque a gente escrevia e podia virar, né? Depois que a gente escreve, o jeito que a pessoa vai performar aquilo que a gente escreveu, o jeito que aquilo vai ser dirigido, né? Então, eu acho que assim, foi perfeito, assim, né? Sem dúvida. Não, a série realmente ela ficou incrível, com todos os detalhes. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. O que você falaria para quem quer contar uma história? Para quem quer entrar nesse mercado? Para quem está ali entrando na faculdade e fala, poxa, quer saber? Um dia eu quero escrever histórias. O que você falaria para essa pessoa? Eu falaria, leia bastante. Leia bastante. Ler é um insumo criativo muito bom. E não tenha medo do papel em branco. Escreve. Gente, a gente só escreve quando a gente escreve. Porque tem muita gente que acha que ficar tendo ideia... Ai, nossa, porque tem uma história... Não, senta e escreve. Senta e escreve. Escrever... Você só vai escrever quando você escrever. Então, assim, não tenha medo do papel em branco. Pensa... O papel aceita tudo. E isso pode ser um problema, mas é problema para a produção. Tá para quem escreve é a solução, entendeu? O papel aceita tudo. E isso que você falou é muito legal, porque bate muito uma coisa que eu acompanho também e falo muito. É fazer. É fazer. Faz. Né? Vai fazendo, vai Sim. tentando. Porque vai ser o único jeito de você encontrar sua voz, como qualquer coisa que você escreva. Vai ser o único jeito de você ir pesquisar assuntos. Quando você vê, você está inserido naquilo e as ideias começam a vir, sabe? Você não precisa... Esse medo do papel em branco é muito... Mas eu vou escrever o quê? Calma, quando você for escrever, você vai saber. Tipo, é um processo. Você vai chegar... Não, tá, eu queria escrever muito sobre um supermercado. Aí quando você vai ver, você está pesquisando como funciona o supermercado, como não sei o quê, aí vai vir uma ideia aqui, aí já vem um personagem, aí quando você vê, você está escrevendo, entendeu? Senta para escrever que você vai ver. Você vai escrever. Thaís, olha, eu queria que a gente conseguisse ficar aqui mais 3 horas para conversar, mas olha, a gente vai ter que marcar de novo para conversar em outros momentos. Tá bom, pode deixar. Mas muito obrigado por ter vindo, por a gente ter conversado. E, de novo, parabéns pelo sucesso, por todos os trabalhos que você tem. Eu sou um fã incondicional. Obrigada. Não só de você como pessoa, mas também do seu trabalho. Parabéns pela cena para todos, né? De novo, a série ficou incrível. Parabéns a todos. É realmente, para mim, a melhor série que eu já vi. E obrigado de novo por continuar sempre fazendo isso e continue escrevendo, que é incrível. Ai, muito obrigada. Obrigada por me chamar para vir aqui. Eu adorei. Ai, que ótimo. Vamos fazer de novo. Vamos, pode deixar. Tenho muitas histórias para contar. Fechado. E para você que está em casa, gostou, curte, compartilha, segue, ativa o sininho e vamos que vamos.